Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu tirar esse negocinho aqui, peraí, gente. Só para tirar isso aqui. Pronto. Ativar novamente. Boa noite. E aí, curiosos para a aula de hoje? Vamos hoje? Hoje tem muito conteúdo, hein, gente? Todo mundo preparado aí, caderninho na mão, bloquinho, caneta, lápis. Bora? Esperar um pouquinho o pessoal entrando, já estão entrando. Hoje nós vamos falar sobre provador e live shop. Mas, na verdade, não é bem só sobre provador e live shop. A gente vai falar como utilizar essa pesquisa de tendências no seu provador e na sua live shop, certo? Então, assim, tem um foco. Não é simplesmente fazer provador, fazer live shop. Isso aí eu não vou entrar nesses outros detalhes técnicos da venda. Eu acho que com esse conteúdo, quando vocês conseguem passar o conteúdo das tendências num provador, numa live shop, vocês já fizeram assim 80% da venda, sabe? É uma coisa muito importante. Todo mundo que está ali assistindo quer saber mais, quer saber além, quer ir além do produto. Não quer simplesmente falar, mostrar que você ama a peça, que você adora a peça, que a peça é linda. Isso eles ali estão vendo, né? Você, para conquistar o seu cliente, para dar informações relevantes para ele, você precisa ir além disso. A informação precisa ser profunda, né? Então, com a pesquisa de tendências, isso é possível. E se não tiver pesquisa, você fica no básico, no que todo mundo faz, né? Então, você continua falando apenas o que todo mundo fala. E aí não é legal, sabe? Isso a gente já testou, nós já fizemos vários testes. É incrível a diferença quando você faz um provador e uma live shop, que seja, porque a proporção é a mesma, todos os dois estão vendendo. Um é mais rápido nos stories ou um Reels, mas no outro você está comunicando ali ao vivo e vendendo. E outra coisa, gente, quando você faz esse tipo de venda, se você tem medo de aparecer em vídeo, né? Muitas vezes a gente tem esse receio, eu não quero aparecer em vídeo, eu não gosto de aparecer em vídeo, principalmente a dona da marca e a dona da loja, que é fundamental vocês aparecerem nos vídeos, tá? Eu falo isso porque converte muito mais, as vendas aumentam muito mais, as pessoas querem ver vocês, vocês podem ter até, lógico, pessoas que façam isso eventualmente para vocês, mas é importante que vocês também façam. E quando vocês colocam esse passo a passo na prática, quando vocês colocam mesmo o coração ali e colocam as informações que vocês têm no vídeo, esse medo de fazer vídeo, ele desaparece naturalmente. É incrível isso. Ele vai desaparecendo. Porque você já começa a fazer, vocês vão ver aqui que eu vou mostrar. É muito simples, tá? É muito simples mesmo. Depois que você pega o jeito, então, você não quer parar mais de fazer. É muito interessante. E aqui não estava rolando aqui, gente. Boa noite, o pessoal tá falando aqui e os comentários estavam presos, tá? Olha, quem não conseguiu assistir a aula de ontem, a aula foi enviada nos grupos hoje, tá? Toda a aula foi enviada nos grupos hoje. Quem entrou no grupo na parte da tarde ou entrou mais tarde, aí a pessoa que entrou no grupo depois precisa chamar Cláudia, administrativo Cláudia, que é a parceira nossa, e ela vai te enviar o link da aula, tá? Ela te envia novamente, porque você entrou após a entrada da postagem da aula. E aí o WhatsApp não mostra, tá ok? Então é só vocês fazerem isso, gente. Não deixem de assistir. A
A segunda tem uma sequência com a primeira e amanhã, então, nem se fala. Amanhã vai ser assim, ouro. Gente, eu vou mudar aqui a tela. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Deixa eu dar uma olhada rápida para ver se tá tudo bem pra gente começar, tá? Então, boa noite, oi, oi, tá. Então, gente, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou virar a tela e, eventualmente, eu volto pra cá. Tem uma pessoa falando que não está nesse grupo, aí você tem que ir no link da minha bio pra entrar no grupo, tá bom? Aí, quando você entrar no grupo, você chama a Cláudia e ela vai te enviar o link da aula anterior, tá bom? O grupo é um link para você se inscrever para o curso, para receber o material do curso. E esse link está na minha bio, tá bom, gente? No final eu falo novamente isso. Eu vou agora mudar a tela e vou desativar os comentários por enquanto, tá? Vamos lá. Vamos mudar a tela aqui, porque agora a gente vai ver uma coisa muito importante. Peraí, deixa eu ver se eu coloco mais próximo para vocês. Peraí. Só um pouquinho. Tá dando pra ver? Bom, agora eu tô sem... Deixa eu só ativar pra saber de vocês se tá dando pra ver direitinho. Tá dando pra ver direitinho, pessoal? Tá dando pra ler? Vocês conseguem ler? Tá. Vou ficar assim um pouco pra ver se vocês vão falar alguma coisa, tá? Provador e live shop mais tendências. O que é isso, gente? É a única forma que tem de fazer provador e live shop com segurança, e eu digo assim, com autoridade, tá? Porque tem várias fórmulas de venda, tem várias dicas de venda, vocês vão encontrar isso em vários lugares. Agora, a tendência, você precisa ter em mãos. É um estudo, né? Ou é uma pesquisa, ou você tem a fonte. Se você não tiver essas informações de tendência, não adianta. Você vai fazer um provador como todo mundo faz. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro dar esses exemplos aqui, didáticos e tal, e depois eu vou exemplificar aqui para vocês com imagens que vocês amam. Não consegue ler? Deixa eu ver o que eu posso fazer, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu aumento aqui, olha. Vamos começar por essa imagem aqui, tá? Bom, o que a gente fala aqui do básico de uma live shop? Primeiro eu vou falar do básico. Estilo pessoal, use naturalidade. Se você tem um sotaque do seu estado, você fica à vontade. Se você fala gíria, enfim, gente, eu tô falando gíria normal, tá? Não é sair completamente do vocabulário. Falar frases suas, criar frases que você vai criar que são só suas, que você brinca com o seu público. Isso vai te criar uma intimidade, sabe? Uma intimidade maior com o seu público, com seus clientes. Quando a gente fala aqui, fuja dos vícios, faça diferente, não fale como todos. É porque todo mundo fala igual, gente. Eu amo a peça é linda. Você pode até falar isso, mas deixa para falar no final. Depois que você apresentar a peça inteira, aí você pode falar que você ama, que você gosta, que ela é maravilhosa, que a peça é linda. Evita falar como todo mundo fala. A gente, para sair desse caminho que todo mundo está fazendo e ninguém aguenta mais, é importante trazer informações relevantes de tendência. E a gente vai chegar lá, tá? Bom, essas conexões de criar oportunidades, isso é uma coisa mais normal, que todo mundo que trabalha com venda fala mesmo, né? Você ter o dia para você falar de um determinado tema, você criar, enfim, sorteios, o que você quiser fazer para você ter essa conexão com o seu cliente. Eu não entro nessa área. Aqui eu coloquei porque eu fiz uma pesquisa de pessoas que trabalham com venda, né, de provador e live shop, essas coisas todas, mas o nosso foco aqui é aliar tudo isso mais ao que é para mim, na minha opinião, mais importante de tudo isso, tá? Então a gente vai seguindo aqui. Atenção, o que fazer e não fazer, né?
Então, a gente colocou aqui algumas observações do estudo que eu fiz. O que não fazer no provador. Então, a gente tem aqui, isso aqui me chamou atenção, foi num dia que eu fui fazer uma matéria num shopping grande aqui de São Paulo, e eu passei em frente a uma loja muito, muito, muito famosa, internacional, e as peças estavam todas amassadas na vitrine. E eu gravei assim mesmo, e fiquei chocada com aquilo. A reação aqui no meu feed foi incrível. As pessoas ficaram chocadas. Como que uma roupa que custa milhões, milhões que eu digo assim, alguns R$ 1.000 mesmo, muito cara, é apresentada de forma tão amassada na vitrine. Aquilo foi tão chocante pra mim que eu postei e fiquei sem falar nada pra ver o que as pessoas iam falar. Mas aí depois eu não aguentei, porque assim, é um choque. Então, se você vê isso numa marca de luxo internacional, famosíssima, imagina se a gente coloca isso numa roupa que não é de seda pura, porque ali era seda pura, cetim de seda e assim mesmo tudo amassado. Ficou horrível. E se a gente coloca no algodão? Gente, ninguém aguenta um negócio desse. É importantíssimo isso. A roupa muito apertada no corpo, né? Porque sempre é legal fazer provador e live shop usando a roupa no corpo. Mesmo que sejam tamanhos diferentes, se você conseguir convidar clientes suas para vestir. Então, assim, quando tá no corpo, a venda é muito maior. As pessoas gostam de se ver, tá? Então, não muito apertada, nem muito grande. E cuidado com barulho. Sempre. Sempre ter esse cuidado ao redor para você fazer uma live tranquila. Então, aqui, olha, eu vou mudar agora o quadro. Aqui o que a gente pede para tomar muita atenção é com a língua portuguesa, que não é o que eu falei antes. O que eu falei antes do sotaque, do jeito que você fala, mesmo que seja uma gíria da região, isso tudo tá legal. Agora, a língua portuguesa, o nós vai, nós fica, não dá, né, gente? Então, assim, é muito importante. Linguagem, informações para o entendimento da cliente. Informações para o entendimento da cliente, eu vejo que a gente vai ver a seguir, tá? E assim, tipo, dar todas as informações para que ela não erre na compra. Essa não é uma área minha. Eu estou aqui apenas passando por ela para chegar na parte que me toca, diríamos assim. Então, eu estou dando aqui uma recapitulada no que o mercado fala, no que as pessoas de venda falam, para chegar exatamente no ponto principal, que são as tendências, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou passar mais um pouquinho. Isso aqui já foi praticamente, né, uma coisa que a gente acha que é óbvia, mas é bom lembrar. Deixa eu tirar os comentários. É óbvia, mas é bom lembrar que é postura, tom de voz, calmo, tranquilo, mas não muito lento e nem muito rápido. E esse vocabulário, eu vou, em vez de falar em vocabulário, eu quero colocar aqui para vocês as tendências. As tendências vão ser o vocabulário de vocês na hora de apresentar. Aí a gente vem aqui, preparação, 1 minuto. Tá. Bom, o que eu normalmente faço? Eu pego um bloquinho mesmo, um bloquinho pequeno. Eu fiz até uma live, uma aula mesmo, uma live mostrando, fazendo live com peças, tá? Mostrando as peças e fazendo uma por uma para vocês entenderem como é o processo. Isso já foi feito há um tempo atrás, mas eu tô falando aqui para vocês é o seguinte: funciona muito. Então você pega no papel, você vai pegar a etiqueta do tecido, mesmo que você não entenda nada do que está escrito ali, mas você vai ver que é 90% algodão, 10% elastano. Você não sabe o que é elastano, você vai no Google pesquisa, ou então, né, entra na plataforma, enfim, outros lugares a gente tem tudo isso. Outros nomes de tecido que você pode não conhecer, mas você precisa falar o nome. Você não precisa entender profundamente da fibra, nada disso. Você simplesmente precisa falar o que está na etiqueta. Por quê? Mesmo que você passe rápido por isso, essa peça aqui é de tantos por cento de tencel e tantos por cento de viscose ou elastano, enfim, o que for, tô falando bobagem aqui. Fale, leia na etiqueta, eu vou mostrar aqui a seguir, tá?
Tira a etiqueta do avesso na roupa, lê a etiqueta e coloca no bloquinho. Depois você vai ver as cores, eu vou dar exemplos depois, tá, gente? Vocês vão ver o que aquela cor tem de história. Será que ela tem alguma história? Tem alguma coisa por trás dela interessante pra gente falar? A estampa é uma estampa que tem alguma coisa também bacana pra falar? E os detalhes gerais da peça, que são bolso, a parte interna, uma série de coisas que a gente vai ver aqui também. Então você vai pegar tudo isso e vai escrever no bloquinho, tá? Porque aqui você já está falando de tendências a partir do momento que você fala de cores, estampas e detalhes gerais, você já está entrando em tendência. Porque aí você vai poder aumentar ainda mais o seu vocabulário e você vai saber como depois. Então aqui eu vou fechar. Detalhes diferenciais, aqui ó. Aqui eu já até falei, tá? Exemplos de detalhes, tipo de tecido, costura, falar dos punhos, mostrar punho, mostrar bolso, mostrar forro. Tudo que vocês nunca imaginaram mostrar antes é necessário mostrar. A etiqueta de composição é essa aqui que vem dentro da roupa, dentro da peça, por dentro. Então, quando você pega essa etiqueta aqui, tá? E aqui tá 60% algodão, 40% poliéster. Não é necessário, gente, vocês entenderem a fundo dessas fibras. Eu tô falando nesse primeiro momento de venda. Se você quiser, tudo bem. Vai lá, estuda a fibra, tá tudo certo, melhor ainda. Mas o importante é não deixar de falar. É importante falar. Porque na hora que você tá falando, tem muita gente que já tá fazendo isso, né? Então é claro que o cliente não vai chegar para você, mas o que é isso, né? Aí, minha filha, aí vai no Google, vai na plataforma e aí estuda, mas aí é outra coisa. A princípio, o interessante é que se fale, porque essa informação é uma informação técnica e é muito importante que fale, porque todos os clientes estão ouvindo no mercado, o mercado está aberto hoje, o consumidor final está ouvindo muito falar de fibra. E eles ouvem as outras pessoas vendendo, falando. Então, se você não falar, você está perdendo uma informação importante aqui, tá? Instruções de conservação da peça, enfim, isso eu acho que nem precisa falar. Informações seguras sobre de que é feita a peça, se tem alguma coisa a mais, principalmente quando é uma marca sustentável, quando é um tecido sustentável. E aí, cabe a você conversar com o seu cliente, se você é lojista, conversar com a confecção, se você é a confecção, conversar com a marca que você trabalha, para pedir mais informações sobre aquele tecido. Por quê? Se aquele tecido for sustentável, você já ganha muito argumento para você falar na sua live, no seu provador. Mas quem pode te dar essa informação é a têxtil para a confecção e a confecção para o público dela, lojista. Essa informação precisa ser repassada, porque depois você vai repassar para o cliente final que aquela peça é sustentável. Gente, hoje a geração Z, que são os mais novos, eles não compram mais se eles não souberem tudo sobre a peça. Então fica aqui um detalhe importante para vocês, que ainda não entrei na minha área, tá? Então aqui, olha, por exemplo, se vocês vão fazer uma legenda, vão postar foto, vão postar um Reels para venda nos stories, é muito importante que nesse Reels, nessa imagem, tenha o nome da peça, a descrição, os tamanhos, a matéria-prima, o valor à vista, as informações sobre tendências, mesmo que reduzidas, sabe? Tipo Barbiecore, Barbiecore continua, pontos de destaque da peça, forrada, um exemplo, peça blazer forrado com tecido tal. Então assim, você pode colocar tudo isso como dicas rápidas, como se fossem frases pequenininhas perto da peça. Isso te ajuda muito, porque se você coloca a peça solta, eles vão atrás de vocês no direct, eles vão atrás de vocês em outros lugares, e a equipe nem todo mundo vai saber responder. Então isso tem que sair do marketing, tem que sair pronto. Quando termina de fazer o Reels, quando termina de fazer a foto, isso tem que estar junto, porque senão vocês estão perdendo, deixando dinheiro na mesa de verdade. De verdade, gente.
Então, aqui, olha, o passo a passo, né? Então, eu coloquei aqui o passo a passo, que seria para destacar e valorizar. A gente fala primeiro, eu gosto de falar primeiro da matéria-prima. Eu fiz essa aula, deu muito certo. Eu fiz vários testes, mostrando peças diferentes, de malha, tecido, cetim, de várias marcas diferentes no mesmo dia. Então, foi muito legal. E ali, nesse teste que eu fiz, eu vi que o melhor é falar logo a etiqueta. Isso tudo você anotado no bloquinho. E eu mostrava o bloquinho, tá? Mostrava o bloquinho e fazia. Antes de mostrar a peça, eu já anotava tudo no bloco. Então, eu já anotava o que tinha na etiqueta. Eu já anotava tudo que eu vi naquela peça, sobre os detalhes dela, sobre os aviamentos. Se tinha bordado, se não tinha bordado. Se o botão era especial, se era um botão com brilho, com strass ou não. Se tinha algum detalhe excepcional, que nós vamos ver aqui exemplos, tá? Então, isso você anota no bloquinho, porque se você deixar para falar na hora, você esquece. E aí, só de anotar, você já marca na cabeça isso. Estilo, que você pode falar sobre estilo, isso que é consultora de imagem, sabe quanto é importante. Então, eu sempre falo para todo mundo, mesmo de confecção ou lojas multimarcas. Gente, faça um curso de consultoria de imagem. É muito importante para vocês terem esse curso básico que seja, só para vocês terem uma base das cores, dos estilos. Eu vou mostrar aqui a seguir um exemplo para vocês. É muito importante, tá? Então, estilo, as tendências, que a gente vai falar também, eu vou dar exemplos, porque falando assim fica muito vago. E principalmente é a cereja do bolo. De quantas formas diferentes você pode usar aquela peça? Quais são as combinações que você tem na loja para propor para o seu cliente? E isso pode ser feito em reels, em fotos, pode ser feito ao vivo, vestindo, trocando a roupa mesmo, devagar. O cliente espera, não tem problema. Mas é fundamental para fechar a venda as formas de usar, tá? Para mim, assim, é realmente, né, que eu falo a cereja do bolo mesmo, porque é fundamental. Aqui, olha, nós temos 7 estilos universais, eu vou passar rapidamente aqui, só para mostrar para vocês como que a consultoria de imagem básica, ela pode te ajudar, né? Então, a gente vai ver que nós temos o estilo, nós temos 3 estilos básicos, que é o tradicional, esportivo e elegante. Isso eu fiz curso de consultoria de imagem, tá, gente? Eu fiz porque eu queria mesmo ter essa noção e fiz até 2. O estilo dramático, mas eu não vou entrar em detalhes para mostrar como é isso, não. Só tô falando para vocês que existe o estilo dramático, os básicos, o estilo criativo, que são esses que as pessoas são mais extravagantes, o estilo sexy, o estilo romântico e aqui, aí eu sempre falo, de repente a sua marca trabalha com vários desses estilos. Mas se você identifica a peça com algum deles, se você vai identificando, na hora de fazer o provador, você fala dele. Porque você tem clientes com todos esses estilos. Você tem a dramática. Eu, por exemplo, sou bem dramática. Eu gosto de tudo assim, bem clean, mas com algum corte mais, assim, que, sabe, que chama mais atenção. Tipo bicolor, blazer com terno, mas com um max colar, uma coisa, um pontuado que chame atenção. E aí, vocês, na hora de falarem também sobre tendências, vocês vão falar sobre atemporalidade, se a peça é atemporal, se a peça é autoral, se ela é de alfaiataria. Vocês sabem que a alfaiataria não é um estilo, nada disso. A alfaiataria é uma técnica de costura. Então, tudo isso é muito importante vocês entenderem, tá? Eu tô colocando aqui por alto porque realmente não dá tempo para entrar e explicar cada uma. O autoral, por exemplo, são as peças que o próprio estilista cria e que ela não tem, assim, ligação com nenhuma tendência, assim, óbvia, né? São peças feitas à mão, são as peças que são customizadas, são peças que são bordadas, que tem uma cara da marca, né? Então, ela é autoral, ela tem a cara daquela marca, ela é diferente, tá bom? Enfim, o atemporal é aquela peça que não cai de moda nunca,
mas nem tudo é atemporal que a gente fala, tem essa mania. E aqui, olha, as cores. Quando a gente fala em círculo cromático, tudo isso vocês conseguem ver na consultoria de imagem. Inclusive, a gente tem uma aula sobre isso aqui, para dar para vocês, sobre círculo cromático, porque é muito simples, é muito básico de entender. E quando vocês entendem essa história das cores, que combinam entre si, fica muito fácil de trabalhar também. Então, tudo isso vai entrando na descrição da peça. Tudo isso vai junto, tá? Então, agora eu vou virar para mim para ver se vocês entenderam até aqui, porque agora eu já vou partir para exemplos práticos, tá? Dentro das tendências. Então, eu vou dar só uma virada. Vocês entenderam até aqui? Deixa eu botar aqui os comentários de novo. Vocês conseguiram entender até aqui, diríamos assim, a parte teórica da coisa? Que agora a gente vai partir para a parte prática, tá? Até agora eu falei da teoria e assim mesmo foi um estudo que eu fiz em vários profissionais que trabalham com venda. E eu não trabalho com foco na venda, mas eu preciso falar dela. Porque se eu não falo dela, vocês não vão saber aonde encaixar o que eu quero passar para vocês, que é a parte das tendências. Que para mim, não adianta nada você ter a teoria e você não ter as tendências para você focar. Não adianta. Fica aquele provador sem graça, aquele provador sem autoridade, aquele provador sem algo a mais que você está passando para cliente, sabe? Isso tudo que está aqui que eu falei antes, vocês encontram em vários lugares. Isso não é segredo para ninguém, esse passo a passo aqui. Agora, as tendências, sim. As tendências, realmente, você pode falar isso tudo aqui acima bonitinho. Bonitinho. Só que tem muita gente falando isso bonitinho, que é um passo a passo óbvio. É um passo a passo de base para venda. Agora, sem as tendências, que graça tem, gente? Então, eu vou mostrar agora, porque eu falo mesmo, aquela área teórica tem na plataforma, eu tenho no curso, tudo bem. Mas não é a minha área. A minha área é passar para vocês o diferencial, o diferente, que é a tendência. É a sua autoridade, é o que vai te dar um nome no mercado, é o que vai fazer com que os clientes voltem a você para te questionar, para te perguntar o que vai usar mais, o que vem por aí. Porque sem isso você fica tudo igual. Essa é a verdade, vai ficar todo mundo igual. Bom, eu vou agora, gente, desativar novamente, vou voltar para dar na prática para vocês essas dicas de como a tendência entra na hora de falar num provador. Então, vou virar aqui agora, tá? E vamos na prática aqui. Bom, quando você, tá, for fazer quando você for fazer uma live, né, que você for falar dos metalizados, você imagina, porque você vai usar uma peça inteira metalizada, tudo bem. Se você for usar com ela inteira metalizada, é uma história. Mas normalmente o que a gente faz? A gente quebra. Uma peça metalizada é sempre usada com uma peça de tricô, ou uma camiseta branca, ou um cetim, enfim. Você sempre compõe com mais de um tecido diferente. Então, nesse bloquinho, você já tem que anotar as composições da peça metalizada, ou do tricô, ou da camisa branca. Do que for, você tem que colocar no bloquinho, para você dar essa proporção para cliente de que você entende um pouco, pelo menos você está passando para ela. Não entende profundamente, porque, gente, é impossível a gente querer entender profundamente de tudo de uma têxtil. É impossível. Mas a informação ser passada é gratificante para o cliente. Mesmo que ele não vá lá, depois qualquer coisa, como eu falei, quem quer mesmo saber, procura saber, mas a gente precisa passar essa informação que está na etiqueta, gente. É fundamental. E aí você leu na etiquetinha, tudo bem, você foi lá e colocou. Então, aí a gente está indo no passo a passo, tá? A primeira coisa, a etiqueta. Depois, o que vocês vão falar? Da modelagem,
dos detalhes dessa peça, de como ela foi costurada, principalmente metalizado. O metalizado não é uma peça simples de costurar. Se você tiver com uma peça metalizada na mão e o acabamento dela não estiver franzindo, é muito importante que você fale isso para a sua audiência. Outra coisa, se você tiver com uma peça metalizada, que ela tem elastano, que você pode vestir sem ela te marcar e incomodar, porque normalmente o metalizado, ele nem sempre vem com elastano. Ele nem sempre vem no tecido fluido. Às vezes ele vem naquele tecido mais grossinho que incomoda. Se for lurex, então, nem se fala, né, no brilho. Tem lurex que a gente fala pinica, né? Pinica no corpo, ninguém aguenta aquilo. Então, o que é importante você fazer? Testar essa peça antes. Ver se é de verdade, se você comprou de um fornecedor que te vendeu um lurex que não fica te coçando na pele. E quando você passa essas informações, gente, isso daqui é um metalizado, isso aqui é um lurex. Esse tricô aqui de cima, por exemplo, vamos supor que ele fosse com lurex, com fio de lurex no meio. E aí, você comprou de um fornecedor que já te falou que aquela peça não fica coçando, que ela não pinica. Você precisa falar isso na sua live, você precisa falar isso no seu provador, você precisa escrever isso pequenininho na imagem que você está vendendo. Porque tem muita gente que não compra lurex e não compra metalizado porque incomoda. Vocês estão entendendo? Então, essa informação, ela é tão importante, tanto na hora de você comprar a peça ou comprar o tecido. Se você tem confecção, pelo amor de Deus, na hora de comprar o tecido, na hora de comprar o fio, verifique se esses fios metalizados de brilho estão incomodando. Ou se o tecido é duro e incomoda. Por quê? Nesse caso, você já está perdendo na venda. Você já perde na compra e na venda. Então, essas informações são fundamentais, principalmente acabamento. Então, é a hora de falar do acabamento, é a hora de mostrar os detalhes, mostrar que, olha, vocês estão vendo, tem forro. Nessa peça aqui, olha, ela é transpassada, mas ela é um transpasse que ele é todo forrado no mesmo metalizado, ou num outro tecido no mesmo tom. Então, isso dá qualidade. Esse aqui, por exemplo, é de elástico, tá? É um metalizado de elástico. Isso significa que ele tem fluidez e que ele vai caber em várias pessoas e que é gostoso de usar. É um couro, tá? É um couro metalizado. Esse daqui também parece ser um couro metalizado. Esse aqui parece ser um denim metalizado. E aí, o metalizado hoje, ele está entrando em bases diferentes de tecido. Quando você dá essas características que você vai encontrar na composição lá, olha coisa simples, na etiquetinha, e você se liga naquele passo a passo que você tem que mostrar esse acabamento por dentro, a venda está feita. Quando você fala que metalizado vai continuar na próxima estação, eu estou dando exemplo aqui do verão que a gente está terminando, tá? Isso para provar a vocês que na hora que vocês olharem a aula de ontem e olharem a aula de amanhã, vocês vão entender o que eu estou falando. E essas peças aqui são do verão que está terminando agora. Se você olhar o inverno que vem agora, o inverno 23 que a gente está entrando nele, vocês já estão comprando, vocês vão encontrar as mesmas peças. E no verão do ano que vem, verão 24, que vai entrar no segundo semestre, as mesmas peças. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Você, além disso tudo, na hora de encerrar, você vai falar que essas peças vão continuar durante o ano inteiro de 2023. Sabe o que significa isso? Fidelizar um cliente que vai ficar muito grato e vai voltar para conversar com você várias vezes e comprar com você. Porque nesse caminho, ele vai vendo que você está falando a verdade. E aí, ele volta, ele te agradece e ele vai ficar fiel a você. Então, essa verdade, essa antecipação, que aqui nós estamos falando, inclusive, da antecipação de tendências, tá? Porque você já estudou, você já sabe que no inverno que vem vai ter, você já sabe que no verão 2024 vai ter, e você vai repassar essa informação para o seu cliente. Afinal de contas, ele está comprando com você uma peça de valor alto, uma peça que pode ser cara,
mas que vai durar muito para ele. Então, isso é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos, porque não tem como dar todos, tá, gente? Porque cada um desses aqui a gente leva muito tempo. No caso do linho, algodão, viscose, que há de eterno no Brasil, né, gente? Há de eterno no Brasil, principalmente se as peças forem fluidas. Tudo isso vocês podem usar a favor de vocês. E usando aqui, nesse caso, a tendência é o branco com branco, ou branco com bege, ou terrosos. Então, assim, branco com off-white, branco com bege, branco com terrosos. Isso tudo continua até o verão do ano que vem. Aí nós vamos aqui para a tricoline, que virou queridinha nossa, já tem um bom tempo, que ela tá aí, não sai mais. E aí a gente tem tanto a tricoline com elastano, como a tricoline sem elastano nos volumes. E virou uma queridinha mesmo, para camisaria, para calça, para bermuda, para tudo. Inclusive para conjunto de blazer com bermudão. Então, é importante vocês falarem que a tricoline veio para ficar, que a tricoline dá essa cara nova para a peça, né? Que ela dá essa cara armada para a peça. E falar da composição dela, por quê? Muitas vezes ela vem misturada com outros fios. E cada um deles dá um caimento diferente para a tricoline. Então, quando você fala que é tricoline com elastano, é uma coisa. Tricoline com viscose, por exemplo, é outra coisa. Então, falar, comentar, explicar, você enriquece esse vocabulário na hora da venda. E em relação à tendência, a tricoline continua firme e forte. E ela não vai sair das tendências, tá? Tricô e cetim. Isso aqui é uma tendência desde o inverno passado, que simplesmente invadiu o street style, tá? Invadiu. É uma coisa assim, louca, absurda, hoje, o que nós estamos vendo. De cetim com tricô, de várias formas. Com bota, com sandália, com tudo que vocês podem imaginar. Virou praticamente uma tendência à parte. Quando você mistura o tricô, que é uma peça pesada, com o cetim, que é uma peça leve. Tomar uma água, gente. Que eu botei hoje, eu coloquei um tufão aqui na minha frente. Um ventilador forte. Qualquer coisa eu desligo. Então, vamos lá. É o leve com o pesado, tá? O leve e o pesado. Mas tá assim, demais. Lá agora, na semana... Deixa eu desligar um pouquinho. Deixa eu virar ele. Na semana de Copenhague Fashion Week, se vocês olharem, até no feed tem. Vocês vão ver muitas composições, muitos looks usando o cetim com tricô. Então, além de falar das composições, da peça, dos detalhes, do acabamento, vocês têm uma tendência forte aqui, que é cetim com tricô, tá? O pesado com leve. Deixa eu virar aqui. As rendas. Isso agora no verão nós vimos as rendas, os vazados e tal. Só que o que vai acontecer com as rendas, se vocês precisam falar? Elas continuam, principalmente porque a gente está entrando numa era onde o verão que vem, o estilo lingerie é muito forte. E a renda faz parte desse estilo. É claro que não são todos os shapes que vão estar nesse estilo, mas a renda veio para ficar por muito tempo. Isso é uma tendência forte. Isso é uma informação que você precisa passar, independente da peça que você estiver vendendo. Eu tô dando só alguns exemplos. Eu vou até passar, porque senão a gente não termina isso nunca, tá? Os bordados, crochê macramê, que vai continuar também. Os jeans coloridos, o denim, né, de cor. O jeans. Os tecidos tecnológicos, que são novidade agora. Quando você fala sobre isso, se você tá vendendo uma calça cargo, num tactel, num tecido que seja diferenciado, né, que lembre uma tecnologia nova, é muito importante que vocês coloquem que esses tecidos tecnológicos estão surgindo porque peças utilitárias estão vindo para ficar e vão durar muito tempo e vão continuar até o inverno que vem. Então, inverno que vem não, verão que vem, que até agora é o que a gente tem de estudo confirmado, tá? Então, é prático, não amassa, para levar em viagem.
Isso tudo são argumentos de venda que estão ligados à tendência. Então, é a tendência de tecido, é a tendência da cor, é a tendência do shape. Isso tudo está incluído aqui. Quando você está falando, mostrando a peça, você está colocando aqui o utilitário, você está colocando a cor Barbiecore, você está colocando o tecido tecnológico, você está colocando o mix de composição, que é muito importante, que é o cropped junto com blazer de alfaiataria, sendo usado com um bomber tecnológico. Então, assim, o esporte, né? O estilo esportivo junto ao estilo alfaiataria, o boné na composição é outra tendência de acessórios. Então, quando você estuda a tendência, só aqui nós já temos umas 10 para você falar detalhadamente de cada uma e vender. Porque não precisa, nisso que você está falando que você ama a peça, você já acabou com a história. Então, se você está aqui falando tudo isso que eu falei, dessas duas composições, você já, no final da história, você já convenceu, acabou. A pessoa já entendeu aquilo. Aqui no caso dos telados, né? Tecidos telados, alese. Aqui também entra, quando a gente fala telados vazados, entra a renda. Nas texturas, né? Quando a gente fala de texturas, novas texturas, bordados, aplicações, tudo isso é muito rico para ser mostrado. É uma tendência muito forte. Os franzidos, só que aqui, em vez de você mostrar a peça apenas franzida, você vai falar do tecido dela, você vai falar que ela é uma segunda pele, que segunda pele é tendência. Você vai falar que pode usar de várias formas, porque se você solta esse franzido aqui, onde tá aqui, ó. Se você solta, você muda completamente o look, né? E se você abaixa um pouco a saia também, levanta, você faz um vestido inteiro sem aparecer o corpo. E tudo isso, o nome da estampa, se é um tie-dye, se é um manchado, as cores que estão na estampa, que são cores que estão sendo usadas, porque o azul Klein, junto com os terrosos, Olha quanta coisa de tendência você tem para falar aqui. Na peça ao lado, a mini saia, o cropped, a manga armada, que não é aquela manga bufante, é a manga que está se usando agora, que ela faz um volume embaixo, apenas embaixo. Um pouco do corpo de fora, as texturas. Nisso que você está mostrando tudo isso. A tendência do branco total. Gente, olha quanta coisa. Não é pouca coisa para se falar, é muita coisa que tem. Cada imagem dessa aqui tem, assim, assunto que não acaba mais. Quando você entra em cada uma daquelas imagens que eu falei, ali era só tecido, hein? Mas eu fui além. Em todas elas, você vai falar do tecido, você vai falar da cor, você vai falar da tendência, você vai juntar todo esse passo a passo que eu tô dando aqui de tendência. É falar do tecido, é falar da cor, é falar da estampa, se tiver estampa, é falar do shape, se tem franja, se não tem franja, dos detalhes, do brilho, dos anos 80, dos anos 2000, dos corsês. Imagina, se você for falar de corset, por exemplo, que é um shape que tá aí, né, que tá todo mundo usando e vai continuar e não tem previsão de sair, o que você pode fazer? Você vai lá, deixa eu ver se tá aqui. Você vai procurar saber a história do corset. Se você vai falar de corset, você vai procurar saber qual é a história do corset, alguma coisa, não precisa ser a história inteira dele, não. Alguma coisa curiosa sobre o corset. E aí você tira umas frases, tira uma ideia, estuda um pouquinho aqui sobre o corset, sabe? Porque aqui a gente sempre tem uns resuminhos assim. E isso a gente faz, gente, isso é no Google mesmo. Bota lá corset, história do corset, tira uns pedacinhos, sabe? Isso a gente é que fez, nós fizemos na plataforma. Mas você pega isso aqui, olha, corset, peça que veio para ficar, estuda um pouco isso e coloca na anotaçãozinha. Quando você está falando da anotação, você está aqui, onde eu estava com você, tá? Aqui. E a anotação, você já falou do tecido do corset, vamos ver aqui, ó. Você já falou, olha, aqui nós temos corset de renda, nós temos corset de tricoline, nós temos corset de linho e temos corset de cetim.
Poderia ser denim, tá? E aí, o que que acontece? O tecido você já tem ali, você já sabe. Na hora de falar da modelagem, o corset tem uma modelagem extremamente difícil de ser feita. Então, se você comprou, espero que você tenha comprado ou produzido muito bem feito. Porque senão, isso gera problemas enormes na venda. Enormes. É a modelagem, uma das modelagens mais complexas que a gente tem de produzir. Então, é importante ela ser muito bem feita. Aí você vai poder falar da modelagem, vai mostrar o corset pelo avesso, vai mostrar que é difícil de produzir, já falou do tecido. Aqui nesse caso aqui, olha, estamparia, você vai falar da estamparia. No caso da renda, você vai falar que lingerie é uma tendência forte para a próxima estação. Aliás, para as duas próximas, para 2023. Tudo isso você vai juntando. Você vai juntando e vai colocando no bloquinho. Porque você estudou as tendências, você sabe que a renda é importante, você sabe que o floral, que o PB é importante, que vai continuar. Então você sabe que o verde vai continuar, você sabe que o cetim vai continuar, ou o denim é muito forte. Então você vai usar isso a favor. Além disso, você vai e conta um pouco da história do corset. Tá? Aí fica parecendo que é muita coisa, né? Não, gente. Não é muita coisa. É o que você precisa fazer para vender. Para você fazer. Enquanto você está vestindo na live shop, enquanto você está mostrando, você está falando tudo isso. É natural. Porque quando a gente estuda, a gente olha para a peça, aquilo vai saindo. Você vai lembrando. Só de olhar para a carinha da peça, você já sabe. Ela é de renda. Você sabe que a renda vai continuar. Você sabe que a estampa PB vai continuar. E por aí vai. Agora, se você escreve, você não precisa nem ler o bloquinho na hora, porque automaticamente você vai lembrar de tudo. Então, são dicas assim testadas, que os clientes também já testaram. Funciona muito. Por exemplo, o slip dress, que é um vestido que demorou a pegar no Brasil, mas hoje está aí, continua. E aí você pode usá-lo de várias formas diferentes. E aí eu esqueci de falar isso, né? As várias formas diferentes. O slip dress, por exemplo, você pode usar com a camiseta por baixo. Você pode usar com um tricô por cima. Vou voltar lá para vocês. Na peça de cima pode ser tranquilamente um slip dress, um vestido slip dress com pull de tricô por cima. Ou uma camiseta branca por cima. Vira uma saia de cetim. E se você joga por baixo, fica muito legal. Se você joga um blazer, fica maravilhoso. Então, todas essas formas de usar o slip dress precisa ser mostrado no provador e na live shop. Se vestir mostrando, melhor ainda. Porque além de vender o vestido, você vai vender o pull de tricô. Deixa eu mostrar ele lá de novo. Aqui, ó, onde eu mostrei pra vocês aqui em cima. Aqui, ó. O pull de tricô, que tá aqui. Aqui, ó. Isso aqui pode ser um vestido, um slip dress. Se você jogar uma blusa de tricô por cima, vira uma saia. Entende isso? Então você pode separar esses blocos de peças e já ir montando e mostrando para o cliente. Olha, o slip dress você vai usar com essa blusa de tricô, você vai usar com uma camiseta por baixo branca, ou você vai usar com blazer. Você separa tudo e mostra no provador e na live shop várias formas de usar o slip dress. Fora que tem uma outra forma também que você pode puxar ele todinho, porque o cetim, como é muito fino, você joga um cinto largo e vira um mini vestido. E fica muito legal também para ser usado o mini vestido de cetim com um blazer oversize. Então, aqui são assim, são muitas dicas, gente. Quando você for falar da cor, por exemplo, se você está estudando tendências, naturalmente, todos os dias, você ia saber que esse azul cerúleo nasceu nas ruas. Ele não nasceu nas passarelas, ele nasceu nas ruas, no street style internacional. Algumas influências começaram a usar, e os desfiles chamou a atenção do pessoal dos desfiles, das grandes marcas, e depois é que ele foi para a passarela. Então, se você acompanha as tendências, naturalmente você ia saber disso. E você ia falar sobre isso na sua live shop e no seu provador. Porque você tem segurança para falar isso. Que o verde não vai sair em nenhum dos tons
você ia poder falar. A história do Barbiecore, né? Você vai vender uma peça pink, uma peça rosa, por exemplo, você ia ter autoridade suficiente, se você estudou tendência, para saber que o Barbiecore não vai sair esse ano de 2023, porque o filme está sendo gravado ainda. O filme ainda está sendo gravado. E essa, na verdade, quando o filme for lançado, é aí que vai virar mais febre ainda. Então o rosa, nenhum tom de rosa sai. Então o Barbiecore continua. É isso que eu tô falando pra vocês. Mesma coisa no Viva Magenta, que a gente falou ontem, vocês pedindo pra eu falar, eu falei que seria hoje. Viva Magenta foi lançado aí, bum, de repente. Uma mini tendência da Pantone. E aí, o que que acontece? Ai, meu Deus, e agora? Uma nova cor, não sei o quê. Gente, nada mais é do que a mistura de um vermelho com pink. E que vai continuar, porque a Pantone lançou, vem e acabou. Vai continuar e ponto. E aí você pode misturar, enquanto você não tem esse tom diferenciado, você pode misturar o pink com vermelho e já ir falando da cor. E aí é legal ter um estudinho pequeno sobre a cor para você falar sobre ela, sabe? Por que que a Pantone escolheu essa cor? Isso até no meu feed tem, tá? Não tão profundamente igual na plataforma, mas tem. Mas quando você aprende a pesquisar, né, nesse curso que eu vou dar, que amanhã eu vou falar sobre ele, quando você aprende a pesquisar, você fica sabendo imediatamente. Tipo, a Pantone acabou de lançar hoje. Na mesma hora você consegue, com a pesquisa, saber todas as informações sobre o Viva Magenta. E aí você que vai informar todo mundo o que você sabe, na frente de todo mundo. Esse é o segredo de você ter o curso, de você aprender. Você sai na frente, você sai muito na frente. Você não fica esperando ler em alguma revista brasileira, não, você sai na frente. Isso é muito legal. E aí você aprende, porque de repente você tem essa cor na sua loja de um inverno passado, ou você tem um vermelho, ou você tem um pink, você faz um mix e você já fala do Viva Magenta. Se você não tem, você já começa a explicar para os clientes que você vai ter. Você começa a falar que você vai ter, você começa a ensinar como que combina, com que cor que vai combinar, e por aí vai, entendeu? Então, assim, a informação, ela é valiosa. Por exemplo, aqui, como utilizar as cores, né, por enquanto. Então, como usar as cores, gente? Como misturar vermelho com rosa, pink, olha o slip dress aqui, e o vermelho, então vermelho e pink, como misturar essas cores, como fazer essas jogadas, para você vender rápido o que acabou de ser lançado, uma mini tendência com o que você tem na sua loja. Só tem um jeito, com tendência. E sabendo, estudando, sabendo aonde tem as fontes, aonde você vai encontrar isso rápido, né? Então, aqui, olha, quando a gente fala das estampas, tem tanta coisa para falar de uma estampa de arte, gente. Tanta coisa. Quando você vai falar sobre o floral também, você tem como falar sobre o estilo da flor, sobre o fundo, sobre cores. Listras, então, nem se fala, eu sou apaixonada. Porque, assim, nós temos as listras náuticas, tem as listras coloridas, tem as étnicas, tem tanta coisa. O animal print tem vários tipos. E você vai colocar isso na sua apresentação. Você vai poder afirmar que ele continua. O camuflado foi antecipado pela Blue Marine, agora esse ano. Ele foi antecipado em cores de verão. Então, muitas marcas brasileiras fizeram. Tipo rosa, o camuflado rosa com um begezinho, rosa com branco, sabe? E você tá ali sem saber de nada. Por que que essa marca tá fazendo isso? É porque ela foi na frente e já começou a brincar no verão. E agora no inverno continua, tá? Shapes, as franjas vão continuar, já estão aí há tanto tempo, né? E vão continuar. Olha que poder você saber, isso sim, você saber que você está vendendo franja agora, que você vendeu no verão, no final de ano, na sua loja, o verão que passou, falar para o seu cliente naquele momento ali, que as franjas iam continuar no inverno deste ano que vem, 2023, e que continuam no verão do ano que vem. Olha que poder você falar isso e você ficar tranquila
que você não ia precisar liquidar seus vestidos de franjas, porque ela continua. O brilho é a mesma coisa, gente. Olha o poder disso, né? Porque você acompanhou as tendências, você estudou. Então você tem imagens lá de fora para mostrar para o seu cliente se ele duvidar de você. Você tem tudo na mão, ele não vai duvidar de você, não, porque ele não é louco. Porque você pega lá os desfiles internacionais, você pega as influências usando e você prova por A mais B que você estava certa. Camisa oversize, blazer, a mini saia, que entrou por quê, que ano que é, porque anos 2000, porque tem um nome de uma tendência que chama Y2K e que não sei o quê. Olha quanta coisa tem para falar na mini saia. Olha quanta coisa tem para falar da cintura baixa. Tem um monte de coisa para falar. Então, assim, eu tô passando aqui só para mostrar para vocês que isso aqui, fora que você aprende a fazer as vitrines de uma forma absurdamente coerente, sabe? Você aprende a fazer coleções cápsulas completamente coordenadas e que elas vão continuar vendendo na próxima estação. Isso é poder puro. Você saber as tendências te dá o poder de você combinar cores entre si que vão continuar, gente. Que não vai sair. E na hora de fazer um provador, na hora de fazer uma live shop, a sua coleção inteira continua na próxima estação. Isso não tem preço. É o poder da informação, entende? Confirmação de street style para o verão que vem. Olha as rendas aqui, o tule, as flores, as plumas, os bordados, a pedraria. Isso que eu falo para mim é a prova que eu tenho de ouro para vocês. Para mostrar para vocês que eu estou falando de um verão e provando o que vai continuar no outro verão. Tá? Pedraria, palha com cristais, cores, jeans com brilho vai continuar, bordado em cima, o bordado em cima do floral, a estampa floral com bordado por cima, as plumas, as pérolas, tudo isso vai continuar no verão 2024 e nós estamos falando de verão 2023. A mesma coisa em relação aos acessórios, as pedras só aumentam, não vai sair. Por que é importante acompanhar esses tapetes, o tapete vermelho? Ontem teve o Grammy. Eu fiquei ontem, eu saí da aula de vocês, fiquei acompanhando o Grammy até de madrugada. Por quê? Porque é importante, porque dali vão nascer as tendências, micro tendências de agora, de daqui a pouco. Então, é uma pesquisa que quem faz gosta tanto, que até me perguntaram, Cláudia, vai dormir a minha equipe, né? Minha equipe não, minha parceira também de curso. Cláudia, não vai dormir não. Eu meia-noite lá pesquisando. Vai descansar porque amanhã tem mais. E eu falei, gente, eu preciso ver tudo. Você fica tão encantada quando você aprende a pesquisar que você não consegue ficar sem entender o que está acontecendo. Você quer ver. Então, por exemplo, aqui foi no Met Gala, as gargantilhas que vão continuar, os cabelos volumosos, os cristais na maquiagem que a gente já tem visto muita gente fazer aqui no Brasil. Tudo isso foi lançado ano passado no Met Gala. Então, aí todo mundo começou a fazer, em produção, em styling, tudo isso. Os acessórios dourados, as plumas dos acessórios, as pérolas, as bolsas estruturadas, os cintos com várias formas de uso, a plataforma, o tratorado que eu falei ontem, o tênis, as gladiadoras, sapato bico fino. E aí, tudo que tá aqui, eu ainda confirmo mais ainda no inverno que vem. Aqui, ó, para confirmar para vocês que quando vocês fazem essa venda fechada, com todas essas informações num provador e numa live shop, quando você termina de falar, você já tá todo mundo assim já, eu quero. Porque você fala com segurança, você fala tranquila, você perde o medo. E aí, a seguir, eu tô provando aqui para vocês o que continua no inverno agora. Tudo que eu falei acima. O vermelho, a única coisa que entrou, como eu falei, são os tons terrosos. O marrom que entra, mas continua no verão que vem. O pink que vai continuar, Barbiecore. O azul Klein que continua no verão que vem. O couro continua no verão. O monocromático, o denim, o couro colorido, muito colorido. Isso tanto para o inverno como para o verão. O brilho, a transparência que a gente já viu no verão agora, vamos ver no inverno que vem, vamos ver no verão que vem.
Isso aqui é argumento de venda, gente. Isso é importantíssimo vocês saberem. Feminino e masculino, o que custa a pessoa vai fazer uma produção de inverno, já tem o blazer, já tem a camisa, ou já tem o cropped, vai lá e joga uma gravata do marido. São dicas que vocês precisam dar, porque a gravata entra como um elemento novo, e é uma informação nova de inverno. Então você tendo essas informações, você cresce com o seu provador, sabe? Mesmo sem ter aquela peça para vender. Se tiver, melhor ainda. Os care-outs, que são os cut-outs, que eu falei ontem. As correntes, o corset, que eu falei ontem. Essa é a tal da regata branca, que eu tanto falei para vocês ontem. Que desfilou em fevereiro do ano passado, há um ano atrás. Desfilou na Prada. E seria, se a gente fosse seguir tendência, ela só entraria agora, né? Em março agora que ela entraria, porque foi tendência de inverno lá da Europa, que pra gente entraria agora. Só que no dia seguinte todo mundo já estava vendendo e comprando. E aí você é a última a saber da história. Porque como é uma peça básica, simples de produzir e todo mundo usa, todo mundo correu para fazer. E se você não sabe, ó, até você descobrir, seu concorrente já vendeu há muito tempo. Então aqui, os corsês a mesma coisa, as histórias dos corsês, com segunda pele fica bárbaro. Corset com segunda pele é tudo de bom. E nesse calor aqui, olha, quem produz, caprichar, gente, no decote do corset. Fazer algo que o brasileiro goste, que fica bem no corpo, que fique lindo no corpo, porque o corset, se não ficar muito bem feito, não adianta, não vai vender. Então aqui, handmade, as plumas, isso até coloquei ontem para vocês, alguns desses exemplos aqui eu já dei ontem, tá? E aqui verão 24. É muito louco, né? Mas aqui a gente já tem também o verão 24, que o floral vai continuar, o vermelho continua, muito preto e branco. E vocês tendo esse poder dessa informação, olha a cor que a Gucci usou no verão, gente. O azul Klein que a gente vai usar no inverno agora. Olha que poder isso. Todos os tons de violeta e roxo vão continuar no inverno, porque foi a cor principal da Versace. No inverno não, desculpa, no verão 24. O flúor e os tons pastéis com flúor e o prata foi a Fendi. O xadrez da Bottega, as bolsas grandes da Bottega, a Dior com dourado, entende? Então, assim, é tanto detalhezinho, mas ao mesmo tempo é gostoso, porque quando você aprende a pesquisar em tempo real, você já tem isso tudo, vai entrando na sua cabeça, sabe? Você não tem mais medo disso, você não tem. Você perde o medo da pesquisa. É poderoso demais, gente. É muito poderoso. Eu vou ativar aqui os comentários novamente para sentir se vocês captaram tudo que eu falei. Porque eu fui falando, na verdade, eu passei da hora aqui, me empolguei, né? Porque eu me empolgo, porque a vontade que me dá é de mostrar peça por peça, como eu faria um provador de cada uma dessas pecinhas que tem aqui. E como esse provador fica gigante, como esse provador fica rico, sabe? A pessoa que tá para comprar, você fica tão assim na hora de falar, que no final a pessoa não tem mais nem o que dizer. Ela vai pensar assim mesmo, mas eu não vou comprar por que essa peça? Só se eu for louca, né? Porque não tem como. Você tem tanto argumento de venda através da pesquisa, através das tendências, é tanto argumento de venda que você esquece de falar que se ama, que a peça é linda, que é maravilhosa. E que não esquece isso, esquece. É muito argumento com as tendências. As tendências te dão esse poder. Quando você tem as tendências na mão, é tudo muito óbvio. Eu sei que a gente olhando aqui parece muita coisa. Gente, mas eu vou aprender a estudar isso. Socorro, não sei o quê. Gente, é muito fácil. É muito fácil. Amanhã eu vou falar para vocês como eu faço isso, tá? Eu vou explicar como eu faço. Vou abrir, sim, as vagas para o meu curso de formação, que é um curso mais intensivo, é um curso mais profundo, mas assim, é simplérrimo. Gente, eu dou um passo a passo que, juro para vocês, com meia hora, nem isso, vocês pesquisam os desfiles do dia, todos os desfiles internacionais daquele dia, com meia hora.
Tem gente que falava assim pra mim, porque eu já dou esse curso há 4 anos, né? Eu só vou adaptando, mas tem 4 anos e a técnica é a mesma. Não mudou nada. O que vai mudar agora é o formato que eu vou dar esse curso dessa vez. Que eu vou dar ao vivo online, né? E antes era gravado. Então, é tão simples que no final tinha gente que falava pra mim, gente, eu não tô acreditando que eu aprendi a pesquisar de uma forma tão rápida. Porque, claro, isso foi uma coisa que eu fui descobrindo. É um método ouro, que eu chamo, método ouro. Eu fui descobrindo fazendo, desde 2016, eu fazia pra mim. E aí eu fui descobrindo, e aí uma pessoa que eu conheci falou, Cláudia, você tem que gravar, você tem que registrar esse método. E aí foi quando eu comecei a dar esse curso há 4 anos. Então, gente, é super assim, é muito libertador. Tudo isso que eu já tô passando aqui pra vocês, já dá uma visão enorme para vocês começarem a fazer hoje, ontem, começarem a vender usando as tendências que vocês conhecem, tá? Comece a fazer isso, faz um teste, vai fazer o provador, você mesmo fazendo, depois de botar no bloquinho a etiqueta do tecido, coloca lá o tecido, mostra os detalhes da peça, fala da cor, fala da estampa, fala da tendência, fala tudo que você sabe sobre a peça que você olhou nela e descobriu nela, você vai falar. E no final, óbvio, o mais importante, várias opções de uso. Já deixa assim, engatilhado na arara, todas as opções de uso que você imaginar com aquela peça. E mostra todas as opções de uso. Gente, eu quero ver se você não vai vender essa peça. Vocês vão me contar amanhã, tá bom? Amanhã eu vou mostrar como eu faço isso, como que acontece essa mágica, que não é mágica, não é nada, é muito trabalho mesmo. E no final, claro, para quem quiser, porque esse curso ele é gratuito, que eu estou dando para vocês, eu já entreguei muita coisa aqui, vocês podem aproveitar tudo isso. E amanhã eu vou abrir um número de vagas limitado para o meu curso, porque esse curso dessa vez eu vou fazer presencial. Presencial não, desculpa, online, mas ao vivo. Online, mas ao vivo. Olha que delícia! E fora que eu vou, como nos outros, eu falo com vocês um por um, eu tiro todas as dúvidas pelo WhatsApp. Então, é um curso realmente com mentoria. É curso mentoria, porque também eu vou deixar gravadas as aulas. Mas a gente fala sobre isso amanhã, tá? Então, tudo isso, provador de calçados, tal, tudo é muito tendência. É muito tendência. O provador de calçados, se você já tá sabendo fazer, colocar a luz no lugar certo, que tem que ser aquela luz bem focadinha. O calçado tem que estar em cima de um balcão. Você já tem que estar ali livre, com a mão livre para mostrar o calçado. A sequência é igualzinha, porque você tem que falar do couro, ou da palha, ou do tecido. De todos os materiais do calçado você vai ter que falar. Porque se você não sabe, você vai pedir ao fornecedor para te contar, né? Se é couro, se não é couro, enfim. É a mesma coisa. Depois você vai falar da cor do calçado. Depois você vai falar do estilo do calçado, que eu mostrei vários aqui. Se ele é tratorado, se ele é a gladiadora, com o que pode usar. Tanta coisa que você tem para falar de um calçado. Nossa! E acessório, que eu quase morro de tanta coisa que tem para falar de um acessório. Porque você tem que falar dos materiais. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Olha a quantidade de material que tem aqui. Esse aqui eu vou até fazer propaganda na minha cliente. É da SB. SB, esse aqui. Sou fã dela. Ela faz isso aqui tudo na mão, artesanal, aquela coisa. Pinta tudo à mão. É um detalhe, louca. Mas é muito legal o trabalho. Então, se eu fosse fazer um provador desse crucifixo, eu ia ficar enlouquecida. Porque é muito fácil. A quantidade de coisa diferente que tem aqui, gente. Aqui tem tudo, aqui tem cristal, aqui tem pérola, aqui tem strass, aqui tem tudo, tem pedra colorida, tem transparente, tem cristal, tem tudo aqui. Daria um provador maravilhoso, fora que eu ia explicar com o que ele pode ser usado, claro, né? Então, gente, é isso. Quero deixar aqui um beijo para vocês. Mais uma vez, obrigada por hoje. Todos vocês estarem aqui comigo, me ouvindo, né? Aprendendo aí um pouquinho comigo. Muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês nessa aula. Me empolguei, fui um pouco além.
Mas é isso. E amanhã tem muita coisa. Amanhã eu vou fazer um review. Eu vou fazer um review amanhã. Eu vou recapitular um pouquinho de tudo que a gente falou. Vou falar como que eu faço essa pesquisa para vocês. E vou mostrar ainda mais de como a pesquisa é poderosa. Vou trazer Reels. Vou trazer alguns Reels para mostrar como vocês podem fazer Reels poderosíssimos através da pesquisa de tendências. Vocês vão enlouquecer. Aguardem amanhã. Te aguardo. Beijo. Esqueci alguma coisa, Cláudia? Cláudia é minha parceira, gente. Cadê ela? No curso. Cadê você aí, que toma conta de tudo e me fala aí só se eu esqueci alguma coisa, não, né? Tá tudo certo? Gente, muito obrigada, viu? Obrigada. Amanhã essa aula está indo para o grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo, vai no meu link da bio, entra no grupo de WhatsApp e pede a Cláudia, que está lá escrito Cláudia Admin, pede a Cláudia para dar para você o link da aula anterior, tá bom? É isso. Um beijo. Obrigada. Boa noite, boa noite.